Somos nós. Estávamos a jogar ao jogo da moedinha. Era moedinha. Era, ele dizia que era campeão em todas as tascas aqui do Porto. É o campeão do jogo da moedinha. É óleo, mas... É o óleo. Só 13. A ilha de Alferes Malheiro tinha roupa a secar no correco entre as casas. Elas iam lá pôr e tirar de roubo, mas pouco. A Hermínia dizia que ali o trapo durava uma lua no corpo. Agora estava a quarto minguante, quase à altura de mudar. Era uma questão de firmeza no que se vestia. Sim, firmeza. E até havia uma rua com esse nome. A Hermínia ainda batia também com firmeza farinha e ovos. Fazia como se chama doçaria, especialmente o seu falado pão de ló. Pedia-se até o pão de ló da mina. O marido trabalhava não se sabe onde, mas seria coisa do governo. Talvez a chamada intendência. Não fosse o feio vício que tinha, ele poderia ser um fantástico sacristão, com aquela sua cara de pau de santo. Mas aos domingos, para inconsolável desgosto de Hermínia, ele ficava em casa, porque nem sequer por futebol ele se interessava. Nada. Não era possível nada do mundo o interessar. Sem dizer palavra, ele ia à missa, fazia os bolos, já se sabe, tarefas femininas, mas nem sempre. Ali, por exemplo, parecidas eram, e mais nada. 6 casas com gente, com toda a confiança.
pouco se juntavam, cada um a sua vida igual. Só a Vera, lábios pintados, parecia ter outra vida. Digo isto porque passei lá um dia. Ela andaria por perto. Vinha talvez de algum passeio. E a fala foi a propósito de um gato vadio que se lhe meteu até as pernas. Ai, uma farrico! Disse ela a olhar para mim. E foi assim. Eu disse que mafarricos daqueles viessem à vontade. Roçavam-se, pareciam anjos. Já um anjo lhe roçou as pernas? Perguntou. E olhe, não pise por favor estas duas meias. Deixo sempre ficar da montanha de ramos que os vizinhos me põem à porta quando entra o mês. Tinha a chave na mão. Ah, o anjo, disse ela. Entrei com ela, rimos e mais um pouco, os dedos postos no ombro um do outro. Falámos já sentados, a comer uma coisa leve, talvez bolo da Hermínia. Depois deste pedaço, foi uma das bem-aventuradas tardes desta vida, desta tão suja, tão amarrotada, perdida vida. Fizemos o que algum anjo ao roçar nos podia, desfiando uma renga mexicana interminável, tão rentes, corpo e voz, beijos intensos, como estes ali nunca dei, mas deles não passamos. Estou-me a lembrar de um herói antigo, não é bem a mesma história. Tem umas parecenças. Ele tinha um cavalo que voava e nele fez o que parecia impossível, mas no fim o cavalo precipitou-se com ele. Ao fim, os heróis acabam sempre mal. Não é preciso ser herói. Quer que lhe conte? Agora estou muito cansado. Então conto-lhe da próxima. Próxima não há. Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz. Mas a curiosidade e a esperança venceram. E volvi. Que pesa a Gardel, raro e ludo tempo, seja de uma lua, seja de várias. Ela não estava lá, mas mudado não tinha. Pelo menos de mês a mês ia fazer férias. Que ainda não se esconde, tem a chave se quiser o senhor, disse ela. Levou a chave, entramos, dali a pouco exclamou súbita e dramática. Ai, os meus bolos! E foi. Então fiquei a olhar, a lembrar. O divã tão imóvel, tão imóvel, tão imóvel. Os quadros de flores, martírios. Acima da outra prateleira estavam cartas. E claro, não vi. Mas ao lado das cartas havia papéis vindos do hospital. Olhei-os regularmente, ela fazia terapia. Não era nada de simples, era cancro, que acendia ao toque e atacava como um ou dois exércitos em guerra. Ele ataca por todos os lados, desloca-se, marcha daqui, marcha dali, e a defesa só pode ser então também ataque. Aqui e ali, e a vítima fica entre os dois, entre a sua própria defesa e o ataque que vem, e vai, e a leva. Mas como aquela, cabelos soltos, não tinha aquele ar de susto virado para dentro, que é usual nestes casos, e magra, julguei ser dieta, e abriu-se sem que quase nos tocássemos, e os beijos dela eram de tal modo comoventes. Não me lembro de outros assim, e o último, várias vezes o foi, e de todas tão fundo mexeu comigo, por ser e não ser último, não sei, dilacerou-me o peito, a alma, tudo o que em mim era mesmo eu, não porque adivinhasse, porque não havia, quando ainda de todo não imaginava, mais do que aquelas trocas de vida, de certo, efêmeras, como a própria vida, que se troca, desejo, efêmero talvez sempre, ou não, efêmero em si mesmo, como flor, e já dentro da raiz, o seu final, nem sempre florido. A Hermínia chegou, cortou o pensamento com uma fatia de bolo, ainda quente, que trazia para mim. Eu quis ver o que ela sabia. Isso é uma intriga, disse ela, todas as noites acende velas lá fora. Sim, disse eu, ajuda-nos a ver. O quê? Isto aqui, disse ela, é tudo tão triste. Que sabes tu, pensei. Tem o endereço dela? Ou lavaria o lugar para onde vai descansar? Não, não, disse a Hermínia. Não deixe endereço. Mas sei que é sempre o mesmo lugar. Acho que não é que gosto, não sei. Escreve de lá. Está sempre tão cheio dos que lá vão em busca de se libertar ou libertar medos. Chegar a ter paz, são sempre os mesmos. Às vezes faltam um ou dois e vêm outros. Diz que não gosta de ver nem de ouvir, não consegue, não se sente bem nem ali, nem a pensar já aqui na casa. Não, diz ela, não sei como vai ser, mudar tudo. Veja-me lá, foi aqui que ela falou também de si.
Disse que se mostrasse interesse nisso, eu lhe deixasse ver a casa e depois convidá-lo outra vez. Não pode ser, como se diz ao mendigo que vale. O senhor não estava a ouvi-la. Estou agora, e vacilo. O grande amor que o é, uma vez posto a ser, é sempre o grande amor que o foi. Pensei, enquanto alguém me esboroava nos dedos a fatia de bolo. Boa noite, vou para o balde de lençóis, disse a Hermínia. Então boa descida até lá chegar, e uma boa noite. O senhor tem graça, bom apetite para o bolo. Semo de facto bem. À saída estava um homem encostado de costas para a ilha. Arrancava as asas a uma mosca que tirara do bolso. Depois, ia eu a passar, imitou um pássaro e deu 3 peitos curtos e sustenidos. Alto? Seria esse o tal vício de que se falou. E logo, aí iam a passar uns putos. Ó pirulito! Hoje disse-se casosa. Era o pregão dos estádios. É cerveja, pirulito ou laranjada. Hermínia, que pessoa és tu? A Hermínia, como se diz, apagou-se por certa luz. Percebi numa montra da pastelaria. Faltavam os bolos delas, com as suas gotinhas rubras. Pois era assim. Porquê nunca lhe perguntei? Não se perguntam segredos, ou deixam de o ser. E é um roubo para o dono deles. Eu nunca devia ter lido as convocatórias que o hospital mandava. Convocatórias são segredos de guerra, como esta é. Espera-me, já sei, é o costume. Até ao fim. Bolsonaro e ao Bolsonaro, que é o Bolsonaro
de chapéu de boné de tropa militar, dentes de vampiro, capa de morcego, a bolsar na fada que está em frente a ele, enquanto ele está no topo de um arranha-céus em Rio de Janeiro, com as favelas ao fundo e o Maracanã e a praia de Copacabana. Bolso na fada. Júlio Poeta escrevendo, ou seja, o saudoso Júlio Alberto Alan Vidal, Júlio Poeta, mais conhecido como Julião, escrevendo na sua casa onde vivia, na Casa 4, numa ilha em Paranhos, em 2018. O desenho feito por mim, Rui Lourenço, ZMB, que estou a colorir agora em 2021. Viva o Júlio! Júlio Forever! Alguns desenhos de ZMB, Rui Lourenço, Year de DJ Urânio Connection, DJ Urânio limpando o telhado. Aqui embaixo na Filó, com a Filó de cabelo vermelho, o DJ Urânio de cabelo vermelho, almoçando na Filó. Aqui eu almoçando na Filó, um bom almoço, carapau frito com arroz e feijão vermelho, mais sopa, café de copo de vinho, café e 2 cigarros enrolados, com pessoal também. Aqui é a ligação Museu Vivo, debaixo como é que é? Museu Vivo do Tasco Tripeiro. O pessoal a passar música. O Naxis, Caniberg, aí estão eles. Operação Fontainhas, tarde 5. 4 ZMB, sábado, 2h30 da tarde. São José, Arfalga, Cenas de Coelho número 2, Flauta de Luz e uma fanzine editada pela Opuntia Books. Quem é? Sou eu. Abri a porta. O que você quer? Queria falar com você. Amanhã a gente conversa. Estou sem sono. Deita que o sono vem. Bebel olhava para o chão. Deixei eu entrar. Bebel empurrou a porta e penetrou no meu quarto. Lembrei-me da garota que olhava para a parede e foi internada no hospício. Acendi a luz. Então notei que Bebel vestia uma camisola de seda nacarada que descia rente ao seu corpo, até o chão.
Um suave tom de madrepérola refrangia do tecido. Esqueci meus cigarros no quarto. Boa ideia, vai fumar no teu quarto. Estou morrendo de sono. Você tem namorada? Babel me encarou. Tenho. O nome dela é Ada. Como é que ela é? Tem olhos grandes e todas as costelas aparecendo. Você gosta dela? Essa menina passa os dias olhando para a parede e se alimenta mal, disseram os pais para o médico. Era uma família de pessoas enérgicas e trabalhadoras, olhando para a parede. Se fosse para a TV não teria importância, mas para a parede é um caso grave, disse o médico. No dia seguinte, à internação começaram-se eletrochoques. Babel, agora bem perto, desafiou. Você acha que está certo ou errado? Bem, você já tem carteira de motorista, brinquei, nervoso. Está certo ou errado? Não respondia, já sabendo o que ia acontecer. Meu coração bateu mais apressado. Deita aqui, disse Babel, me puxando pelo braço até à beira da cama. Não, estou sentindo dor. Sei que você não está sentindo dor, disse Babel. Intimidade instantânea. Nescafé. Não é instantânea. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Pelo menos eu sinto assim. Suco de laranja concentrado. Você está delirando, disse Babel, passando a minha cabeça de encontro aos seus seios. Não era mais a menina assustada. Arrogava a sua superioridade sexual a tempo, mas absoluta. Misturada com o instinto maternal, pensei. O nariz enfiado no tecido cobria os seios da moça. Minha boca começou a ficar cheia de água. Você tomou banho? Tomei. Onde estava essa camisola? Na minha saca. Você gosta dela? Você sabia que isto ia acontecer? Isto exatamente não. Os seios de Babel eram rijos e ela beijava pondo a língua para fora, como se estivesse fazendo exame de laringe. Uma língua dura, mas isso não diminuiu o meu desejo. O que você gosta de fazer na cama? Me ensina. Quer que eu tire a camisola? Temos tempo, eu gosto de falar. Então fale. Conjugar os estímulos físicos com os verbais. Conjuga. Foi uma noite alegre e retórica. Este quadro chama-se A Fé em Icata ou A Fé de Icata. Icata ou Aikata é, na minha mitologia, a princesa egípcia, filha de duas estátuas egípcias presentes no livro sobre a arte egípcia. E Aikata é a princesa que espera que eu, ou seja, Irab-Sinjol, faça tudo para que nos possamos unir a nossa mitologia. Memórias de HCF é como te chama este quadro. HCF é o Hospital Conde Ferreira. Este quadro foi terminado em 2009, quando juntei duas folhas de papel com desenhos feitos em 2000 ou 2001, quando eu tinha tornado HCF, ou seja, Hospital Conde Ferreira, na primeira ou na segunda vez. Fiz em 2000 ou 2001, já não sei bem. Em 2009 juntei-os nesta assemblagem e anos mais tarde, já nesta década, talvez 2018, 2019, fiz-lhes a moldura. Esta será uma imagem do hospital e isto não sei bem o que é. Bem, ao centro está a carquejeira. Do lado direito em cima está o Al Capone. Em baixo está o perguntador. Aqui uma taça, não sei o que é. Aqui está a carquejeira. Este é o Drummond Bass Quintet. Drummond Mass Quintet. Drummond Mass Quintet. E este é o Albert Great. Apa nama dia? Yang kita kantang. Yang
Atenção à Operação Fontainhas, tarde 10. Aproveitando a net do café. Isto chama-se Atrás das Grades, este quadro. Isto é o grito. A estes rumores era indiferente o escravo. Não entendia, não assimilava, na verdade não queria saber. As únicas coisas que fascinavam, para lá de a mina, que captava realmente a sua atenção, eram as manobras cirúrgicas do capataz para com a mão esquerda ir completando o fundo do contorno da fechadura tatuada no braço direito. A chave figurava perfeita no braço esquerdo. Com a ponta da língua de fora, espinhas de peixe muito fininhas e ossos de passarinho, ia introduzindo o pigmento, feito com carvão diluído ou pedaços de ferrugem da arca, debaixo da pele. Era um processo de alta precisão, a que nenhum dos outros tinha acesso. Um momento só deles, concentração absoluta, poucas palavras, muito tento. Qualquer tremor da mão podia injetar a tinta fora do contorno. O escravo segurava-lhe firme o cotovelo e ia acompanhando a meticulosa operação. Às vezes, era o escravo quem o picava para aperfeiçoar o trabalho. Passavam horas nisto, a picotar a pele. O escravo num enlevo artístico, como se fosse absolutamente imperioso terminar aquela obra, tão misteriosa e fascinante. Depois passavam saliva e urina para não infectar. A comunidade também partilhava momentos alegres, quando encurralados pelo mar tinham de esperar que a maré vazasse, a sustentar o tédio, o ócio e o aperto em que todos se encontravam. Impossível não se tocarem, não sentirem a pele e o hálito uns dos outros. Preferiam rejeitar aquilo que os oprimia, seu carcereiro mar, sempre ávido, inquieto, de goela aberta como um cadáver pronto a engoli-los, ou então numa placidez mortal de magma fundente. Voltavam-se para o céu, muito mais sedutor e benigno, imprevisível. Ao céu adivinhavam-lhe as tonalidades, quando amanhecia, quando entardecia. Quando preparava o primeiro trovão, tinha a delicadeza de o fazer anunciar, com um azul plúmbeo e esmagador, e quando chovia era uma benção. A água doce purificava-os até a alma, e depois trazia-lhes o cheiro da terra molhada e resgatava-os da condição de seres terrestres. Além disso, o caudal da cachoeira aumentava, transbordava. José tinha de ter muita atenção, porque na enxurrada não arrastava as pequenas rãs, peixes atónitos de água doce que se estatelavam no areal, e cobras muito fininhas, talvez enguias, que apesar do tombo corriam à frente dos pés descalços e esfaimados. O menino, encantado com os rostos ondulados, deixavam na areia. Por mais irrisórios que fossem, todos acorriam a ver o que a terra lhes trazia, e davam muitas graças, e a natureza parecia-lhes tão misericordiosa. José estava encarregado de os recolher, e juntar a todas as lesmas e escaramujos daquele dia, mantê-los vivos na poça d'água, ou protegê-los do calor para não apodrecerem, e servir na fogueira, quando o mar o permitisse, partindo por todas as iguarias pequenas que lhes devolviam os sabores doces da terra, o sabor do humus e da raiz. Ana Margarida de Carvalho, Não se pode morar nos olhos de um gato. Edição Teorema. Página
207. O céu não trazia só pronúncios de tempestade, que era a esperança da comida apetecida, o mar mais vingativo. Trazia também as nuvens, por vezes roliças e anafadas, por outras esgarçadas, fiapos de nata no fundo de uma taça de leite. Marcolino divertia todos nesta arte de adivinhar as coisas e os animais por detrás das formas. Ele explicava, apontava, orientava o olhar, e todos viam também uma ovelha endiabrada, prestes a dar o salto, a cabeça imponente de uma vaca de focinho úmido e morno, as orelhas espetadas de lobos de uma alcateia no cimo de uma fraga, uma loba quase morta, de cabeça para baixo, de pescoço contorcido e dentuça arreganhada, exposta como um frango depenado, uma das pernas suspensas na armadilha. Teresa apoiava-se no seu braço deliciada, sorria, e quando sorria, sorria por dentro, e as suas gargalhadas sacudiam no peito, fisgado o olhar do padre, novo para perto, e o mundo parecia mais brando, piedoso, como se todas as suas culpas confluíssem para serem anuladas naquele seu regresso a uma gruta, e nessa noite haveria de acrescentar uma pedra branca ao altar. Naquele momento, todo o meu ser estava exposto aos tormentos da pior espécie. Tinha até dores físicas nos braços e mal suportava mantê-los na posição habitual. Também sentia uma forte indisposição, subsequente à minha recente e pesada refeição. Estava empanturrado e excitado e andava de um lado para o outro sem levantar os olhos. À minha volta, as pessoas que iam e vinham deslizavam como sombras. Por fim, o meu banco foi ocupado por um par de cavalheiros que acenderam os seus charutos e falavam em voz alta. Eu enfureci-me, quis dizer-lhes algo, mas limitei-me a virar costas e ir para o lado oposto do parque e encontrei um outro banco. Sentei-me. O pensamento em Deus começou a ocupar-me a cabeça novamente. Achava imperdoável que ele se metesse por meio e deitasse tudo a perder cada vez que eu procurava um novo emprego, onde a única coisa que eu pedia era comida para cada dia. Eu tinha reparado nitidamente que quando passava fome durante um período um pouco mais longo, era como se o cérebro lentamente me escorresse para fora da cabeça, deixando-me vazio. A cabeça tornava-se leve e ausente. Eu não sentia o seu peso nos ombros e tinha a sensação de que meus olhos fixavam um pouco esbugalhados quando olhava para alguém.
your cheapness has nothing to do with the budget of the film. Diz Frank Zappa. Encontrei meu irmão Joan por entre uma enorme multidão. Nosso reencontro decorreu muito amigavelmente, sem constrangimentos e com sinceridade. Joan foi muito simpático e eu, ao que parece, também. Entramos num restaurante pequeno e abrigado e começámos a falar. Continua a ser quem és, irmão, disse-me Joan. Começa por baixo, é o melhor. Se precisares de ajuda, fiz um gesto discreto de recusa. Com a mão. Ele continuou. Lá em cima quase não vale a pena viver. Por assim dizer, é claro. Não me entendas mal, querido irmão. Eu assinei vivamente com a cabeça, pois antes de ele falar eu já compreendi o que ele me dizia. Mas pedi-lhe que continuasse e ele disse. Lá em cima não era diferente. Reina uma atmosfera de satisfação com o que se fez. Isso tolhe-nos, estreita-nos. Acho que não entendes bem o que te digo. Porque se me entendesses, serias uma pessoa terrível. Rimos-nos. Oh, é muito bom poder rir com o irmão. Ele disse. Tu és agora um zero à esquerda, querido irmão. Mas quando somos jovens, devemos ser um zero à esquerda. Pois não há nada de mais precioso que ser importante quando ainda se é demasiado novo. Quando ainda é demasiado cedo. É claro, és importante para ti mesmo. Bravo, excelente. Mas no mundo ainda não és nada. Isso é também excelente. Continuo a achar que não entendeste bem o que digo. Se realmente entendesses, seria uma pessoa terrível, rematei eu. Rimos de novo. Foi muito divertido. Um estranho fogo começou a animar-me. Meus olhos ardiam. Gosto muito deste estado de espírito ardente. Fico todo corado. Sou assaltado por pensamentos puros e elevados. Joan continuou. Disse o seguinte. Irmão, por favor, não estejas sempre a interromper. Tu riso jovem e tolo asfixia as ideias. Escuta, presta bem atenção. Te digo que pode um dia vir a ser-te útil. Acima de tudo, não tentes ir contra a corrente. Ir contra a corrente, irmão, isso não existe. Talvez não haja nada no mundo, porque vale a pena lutar. E porém, tens de lutar sempre, apaixonadamente até. Mas para que não te tornes demasiado ávido. Lembra-te bem, não há nada porque vale a pena lutar. Tudo está apodrecido. Compreendes isto? Bem vês, tenho a esperança de que não consigas perceber o que te digo. Preocupas-me. Eu disse. Infelizmente sou demasiado inteligente para não compreender o que me disse. Como esperas. Mas não te preocupes. As tuas relações não me assustam. Sorrimos um para o outro. Depois pedimos outra bebida. Joana, que aliás parecia muito elegante, continuou a falar. Claro que existe aquilo a que chamam progresso. Mas esta é apenas uma das muitas mentiras que os homens de negócios espalham para poderem extorquir dinheiro às massas, com ainda mais insolência e impiedade. As massas são os escravos do nosso tempo, e o indivíduo é o escravo da vasta ideia que subordina as massas. Já não há nada de belo, de excelente. Tens de ser tu a sonhar o que é belo e bom e honesto. Diz-me, sabes o que é sonhar? Eu limitei-me a dizer que sim 2 vezes com a cabeça, e deixei que ele continuasse, escutando com toda a atenção. Tenta arranjar muito dinheiro o mais depressa possível. Tudo está estragado, mas o dinheiro ainda não. Tudo está apodrecido, dividido, roubado da glória e do esplendor. As cidades aparecem excessivamente da face da terra. O espaço onde antes estavam casas e palácios é agora ocupado por monstruosidades. O piano, querido irmão, o retinir daqueles sons. Os concertos e teatros decaem, atingem um nível cada vez mais baixo. Sobrevive ainda uma sociedade que dá o tom. Mas mesmo esta perdeu o poder de dar um tom de dignidade e de espírito. Há livros,
Em suma, nunca percas o alento. Continua pobre e desprezado, querido amigo. Afasta também de ti o pensamento do dinheiro. O mais belo, o maior triunfo é ser um pobre diabo. Os ricos, Jacob, vivem muito descontentes e infelizes. As pessoas ricas dos nossos tempos já não têm nada. São elas, na verdade, quem passa fome. Eu assinei de novo com a cabeça. Sem dúvida, digo sim a tudo com muita facilidade. Mas o que João me dizia agradava-me, convinha-me. Vi orgulho no que ele dizia e tristeza. E ambos, o orgulho e a tristeza, soam sempre bem. Pedimos outra vez cerveja e João disse: tens de ter esperança, mas não podes ter esperança. Ergue o olhar para alguma coisa, claro. É assim que deve ser. É jovem, despoderadamente jovem, Jacob. Mas confessa sempre que desprezas aquilo para que ergues o olhar com respeito. E voltas a assinar com a cabeça? Que diabo, que ouvinte tão entendedor me sei isto. Tu és agora uma árvore que se dobra ao peso do conhecimento. Contenta-te com o que tens, querido irmão. Luta, aprende e, sempre que possível, tem um gesto de amor e bondade para com um outro. Bom, tenho de ir. Diz-me quando nos voltamos a encontrar. Interessas-me, digo-o abertamente. Saímos para a rua e despedimos. Fiquei muito tempo a olhar para o meu querido irmão. Sim, é o meu irmão. Como isto me alegra. Oh, o que eu não daria por uma rapariga mexicana? Costumava pensar nela a toda a hora, na minha rapariga mexicana. Não tinha nenhuma, mas as ruas estavam cheias dela. De lá de Chinatown fervilhavam de mexicanas. E de certo modo eram minhas. Esta aqui e aquela além. E um belo dia, assim que chegasse mais um cheque, o sonho passaria a ser um facto. Entretanto, o sonho era de graça e elas eram princesas aztecas e maias, as humildes raparigas do grande mercado central e da igreja da Nossa Senhora. E eu chegava a ir à missa só para as ver. Era um sacrilégio, mas sempre era melhor do que não ir à missa. E assim, quando escrevia à minha mãe no Colorado, não tinha de mentir. Querida mãe, no domingo passado fui à missa. Lá embaixo, no grande mercado central, eu chegava com as princesas acidentalmente de propósito. Era uma oportunidade para falar com elas. Sorria-lhes, pedia-lhes desculpa. Aquelas lindas raparigas, tão contentes por serem tratadas com cortesia e tudo mais. E eu só o fazia para as tocar e para levar a memória desse contacto de regresso ao meu quarto, onde o pó se acumulava sobre a máquina de escrever e Pedro, o rato, enfiado no seu buraco, fitava com os olhinhos pretos esses meus momentos de sonho e de devaneio. Pedro, o rato, simpático mas insubmisso, que se recusava a ser tocado ou domesticado. Vi-o no primeiro dia em que entrei no quarto, nos meus tempos de glória, quando o Cãozinho Riu foi publicado na edição de agosto. Isto tinha sido 5 meses antes, no dia em que cheguei à cidade de autocarro, vindo do Colorado, com $150 no bolso e a cabeça cheia de planos. Nesses tempos eu tinha uma filosofia, amava a humanidade e todas as criaturas, incluindo o Pedro. Mas o queijo saía-me caro. Pedro convidou os amigos todos, o quarto encheu-se deles e tive de passar-lhes a dar-lhes pão. Os ratos não gostaram. Eu tinha-os estragados com mimos e eles puseram-se a andar. Todos menos Pedro, o asceta, se contentava em roer as páginas de uma velha Bíblia de Gideon.
Hey, yo. É o café do Bruno, Operação Proteínas, primeira série de MDFs. Ouvindo a Rádio Paralelo, radio.indiemedia.pt. Aqui uma coisa, este grafite aqui na parede. Sabes quem era? Gisberta Salso Júnior. Era uma brasileira que era homem, que virou mulher, era uma transexual, que foi morta por uns chavalos que estavam num colégio privado. Tem a ver com isso? Foi morta ali numas obras que havia ali num prédio. Mas o que tem a ver com isso? E fizeram este grafite para homenagear. E o que é que tem a ver com isso? Pronto, era brasileira. E o que é que tem a ver? É isso. É para... Este quadro chama-se Draman Mask Quinteto e é feito, os elementos do quinteto são feitos a partir de máscaras, desenhos de máscaras africanas que eu desenhei dentro da Galeria Cruz Canhoto. Uma vez estive lá a desenhar para o caderno o protótipo, não é? A minha imagem, a minha impressão sobre as máscaras que estavam lá em exposição. Depois resolvi fazer esta composição, chamei Draman Mask Quinteto por causa da associação com Draman Basque Quarteto. Isto é uma bruxa, isto já não é uma máscara, isto é uma bruxa que eu desenhei, eu aproveitei do outro desenho. Surprise! Here's Johnny!
dead and me is listening to violence and the sacred. O fantasma é aqui uma figura que interrompe e suspende no sentido em que censura a nostalgia formal do realismo capitalista, trazendo de volta as memórias de um futuro que nunca chegou a concretizar-se, mas continua a assombrar o presente. Como afirma, este livro foi a tentativa de se reconciliar com a cultura e informou as suas expectativas sobre a cultura da modernidade. Daí que os textos sejam, na sua maioria, sobre os seus próprios fantasmas. Não os fantasmas antropomorfizados que assombram o imaginário coletivo, mas aqueles outros, em rosto e sem corpo, acontecimentos que reverberam de tal modo na nossa mente que se transformam numa memória que fala connosco. Mais do que tudo, estes textos fizeram parte da sua tentativa de lidar com a sua condição, uma forma de exteriorização da negatividade que procurava reenquadrar a depressão e a precariedade ontológica da vida urbana com a cultura que o rodeava. Tristemente, Mark Fisher suicidou-se em janeiro de 2017, porque as suas ideias continuarão como fantasmas que não querem abrir mão de um futuro.